Bem-vindo, meus irmãos, a esta casa de amor e paz, para mais um encontro do Projeto Semear 2020, desta Sociedade Bezerra de Menezes, onde nós vamos conversar sobre: credes em Deus? Credes ter uma alma? E sobre a família, a escola renovadora. Eu estou Maria Isabel e convido a todos a elevar o pensamento a Jesus, nosso mestre, irmão, amigo, ao nosso Criador e a Dr. Bezerra de Menezes, para que todos juntos, nesta tarde, possamos escutar e relembrar aquilo que já sabemos. Que o nosso coração e a nossa mente se expandam para que possamos relembrar aquilo que já sabemos. Que assim seja. Why are we here? Where do we come from? These are the most enduring of questions. It's a story that we wouldn't be able to tell were it not for the one thing that connects us vividly to our vast cosmos. Light. Through light, we can stare back across the entire history of the universe and discover how it all began. See, those ancient beams of light are messengers from the distant past, and they carry with them a story. The story of the origin of the universe. Gaze up into the night sky, capture the light, and read the story of the universe. Isn't it a wonderful thing? We are part of the universe. Isn't it a wonderful thing? The story of the universe is our story. The story of the universe is our story, carried on waves of light. Wave after wave after wave of light. All colours of the rainbow, colours of the rainbow. Wave after wave after wave of light. All colours of the rainbow, colours of the rainbow. Light can transport us to the past, and we have become virtual time travelers. Night falls, darker and darker, and the universe fades into view. Night falls, darker and darker, darker and darker. Stars being born in distant realms. Alien worlds created by gravity. Stars that shine with the light of 1,000 suns. And vast swirling galaxies. These waves of light are messengers from across the cosmos. And through them, we have discovered the wonders of our galaxy, frozen in time. Gaze up into the night sky, capture the light, and read the story of the universe. Isn't it a wonderful thing? We are part of the universe. Isn't it a wonderful thing? The story of the universe is our story. The story of the universe is our story, carried on waves of light. Wave after wave after wave of light. All colours of the rainbow, colours of the rainbow. Wave after wave after wave of light. All colours of the rainbow, colours of the rainbow. Billions and billions of suns shining in the sky. The story of the universe, carried on waves of light.
gaze up into the night sky. Capture the light and read the story of the universe. Depois de nós assistirmos essa maravilhosa memória luminosa, podemos perguntar, como Kardec perguntou aos espíritos, que é Deus? E eles respondem, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Vendo essas imagens que nós acabamos de ver, que é Deus? Constitui princípio elementar que se julgue uma causa pelos seus efeitos, mesmo quando não se veja a causa. Outro princípio, tão elementar quanto o primeiro, tão verdadeiro que é admitido como um axioma, é que todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. No Livro dos Espíritos, na questão 2 e 3, se trata sobre o infinito. O que é o infinito? É aquilo que não tem começo e nem fim. O desconhecido. Todo desconhecido é infinito, porque nós somos limitados. E nós não conseguimos compreender o que é infinito, não finito. E aí pergunta, Deus é infinito? E os espíritos respondem, definição incompleta, pobreza de linguagem dos homens, insuficiente para definir coisas que estão além da nossa linguagem. Vamos mais longe. Do que temos feito a definição de Deus? Definir é limitar. Toda vez que nós definimos alguma coisa, a gente contém esta coisa. E Deus é impossível definir. Em face desse problema, a fraqueza humana aparece. Deus impõe-se ao nosso espírito, porém escapa de toda análise. O ser que enche o tempo e o espaço não será jamais medido por seres limitados pelo tempo e pelo espaço. Querer definir Deus seria circunscrevê-lo e quase negá-lo, nos ensina Leon Denis no livro Depois da Morte. Deus não se mostra, mas afirma-se mediante as suas obras. Pensem no que a gente viu. Para a gente crer em Deus, é suficiente lançar os olhos às obras da criação. O universo existe, acabamos de ver, a ciência hoje mostra isso. Ele tem uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar o axioma que todo efeito tem uma causa e afirmar que o nada pode fazer alguma coisa. É Kardec comentando a questão 4 do Livro dos Espíritos. Na questão 7, pergunta Kardec aos espíritos, poderíamos encontrar a causa primária da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria? Os espíritos respondem que não. Qual seria a causa dessas propriedades? É sempre necessário uma causa primária. Kardec comentando, como bom filósofo, que atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, pois essas propriedades são em si mesmas um efeito que deve ter uma causa, para nós desconhecida. Continua a questão. Que pensar da opinião que atribui à formação primária uma combinação fortuita de matéria, ou seja, ao acaso? Resposta dos espíritos, outro absurdo. Kardec diz, a harmonia que regula as forças do universo revela combinações e fins determinados, e por isso mesmo um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso seria uma falta de senso, porque o acaso é cego e não pode produzir efeitos inteligentes. Um acaso inteligente já não seria um acaso. Como tudo na nossa história, nós vamos passar e passear pela filosofia. A fé religiosa é anterior a todas as civilizações. Os viajantes não descobrem povo algum sem que reconhecerem pelo menos um culto grosseiro.
A história vê por toda parte Deus associado geralmente tanto às alegrias como às tristezas. Esta crença, quaisquer sejam os erros que a tenham obscurecido, longe de favorecer em si mesmas as paixões, combate-as. Só pode ter, portanto, como origem os princípios que o próprio Deus gravou no espírito humano. E isto, meus amigos, foi dito por um filósofo pagão. Foi diante de posicionamentos como este que o filósofo cristão Clemente de Alexandria chegou a declarar que a filosofia dos gregos não continha toda a verdade, mas, em todo caso, era um fragmento da verdade eterna. Sócrates, por sua vez, disse: acredito na existência de um só Deus, todo-poderoso, dotado de sabedoria e bondade absolutas, provadas com a sublime harmonia do universo e com a maravilhosa organização do corpo humano. Além de Sócrates, 2 outros filósofos tornaram a filosofia grega digna das palavras elogiosas de Clemente. Quem foram? Platão e Aristóteles. Platão dizia e afirmava que existe na alma um ponto central, uma região onde Deus se manifesta ao ser humano, tocando-o neste ponto e suspendendo-o até ele. A isso Platão chamava voz da consciência ou lei natural gravada no coração. Todos nós que estudamos a doutrina sabemos que quando Kardec pergunta aos espíritos onde está gravada a lei divina, a lei natural, a resposta é no coração, a nossa consciência está ali. Aristóteles, por sua vez, afirmava que Deus é o motor que move o mundo. No seu livro Metafísica, ele admite a existência de um Deus distinto do mundo, um Deus vivo, onipotente, causa primeira, motor imóvel. É aquele que move tudo e não é movido por nada fora de si. É um ser vivente eterno e perfeito, um Deus que é soberano, infinitamente inteligente, invisível em si mesmo, mas visível em suas obras, que a tudo governa por sua ação e por sua providência, como um general governa um exército. Um Deus justo que castiga o homem livre e violador de sua lei imutável e recompensa com a felicidade, agora e no porvir, aos que se unem à justiça. Vocês observam que todos eles gostam de discutir, os filósofos antigos discutiam muito sobre Deus e sobre o ser humano. Clemente de Alexandria, referido anteriormente, que viveu no século 150 a 217 depois de Cristo, nascido em Atenas, filho de pais gentios e convertido ao cristianismo ainda jovem. Ele ensinava que é impossível qualquer conhecimento sem a fé. Esta é o fundamento da verdade. A fé é o fundamento da verdade. Clemente insistia com os cristãos da sua época para que eles procurassem, através da busca constante do conhecimento, fortalecer cada vez mais a fé. Não sabemos o que Deus é. Podemos saber, contudo, o que Ele não é. É impossível conhecê-lo por meio de argumentos baseados em princípios inferiores a eles, pois Deus não tem causa, senão, ao contrário, Ele próprio é a razão e a causa de todas as outras coisas. Na filosofia espírita, porque o espiritismo é uma doutrina científica, filosófica e de cunho religioso, Kardec afirma: no sentido especial da fé religiosa, a revelação se diz mais particularmente das coisas espirituais que o homem não pode descobrir por si mesmo, nem com o auxílio dos sentidos, e todos os sentidos, e cujo conhecimento lhe é dado por Deus ou por seus mensageiros, quer por meio da palavra direta, quer por meio da inspiração. Neste caso, a revelação é sempre feita a homens predispostos, designados de enviados ou missionários. Por que temos que ser predispostos? Porque nós temos que ter, no mínimo, a vontade de saber. Se nós não tivermos a vontade de saber e compreender, jamais teremos condição de entender. Considerada deste ponto de vista, a revelação implica
passividade absoluta e é aceita sem controle, sem exame e sem discussão, porque você tem que refletir muito. Isso está no Gênesis, viu? Na Gênesis, melhor dizendo. Ciência espírita foi uma palavra cunhada por Kardec, fundamenta-se nos aspectos filosóficos e científicos desenvolvidos pelo espiritismo ou de doutrina espírita, transmitidos por uma pleiade de espíritos superiores, como diz o codificador, que é o próprio Kardec. O espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, consiste nas relações entre nós e os desencarnados. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem de tais relações. É uma ciência que trata da origem e do destino dos espíritos. Isso está lá no livrinho O que é o Espiritismo, no preâmbulo, também do Kardec. Vamos ver o que a ciência tem para nos dizer? Aqui nós estamos usando o site do YouTube. Quais são as grandes questões que eram perguntadas nos mitos? A criação do mundo. A ciência moderna volta, então, a tentar entender como que o mundo surgiu. Então, durante o século XX, apareceram várias correntes de pensamento, vamos dizer assim, várias ideias sobre a cosmologia do universo, ou seja, a história do universo, a história da criação através da ciência. Mas a ciência tem um compromisso muito diferente com a verdade do que o mito, porque, afinal de contas, a diferença entre o mito e a filosofia também, de uma certa forma, e a ciência, é que a ciência precisa de observações. A ciência tem um compromisso com medidas, com experimentos. Então não adianta você ficar elucubrando muito sobre como é o universo. Eventualmente você tem que testar a sua ideia e ver se está certa ou está errada. Mas o que ocorreu, que é interessante, é o seguinte, é que essas medidas sobre a estrutura do universo, as distâncias cósmicas, são muito complexas. Então, durante mais ou menos os primeiros 60 anos do século XX, a gente não tinha muita informação sobre o universo. E quando a gente não tem muita informação, a gente pode criar hipóteses. Então, a cosmologia da primeira metade do século XX criou histórias, usando matemática, usando a teoria da relatividade do Einstein, que é essencialmente a geometria do espaço. Então, essa ideia da geometria representando o espaço continua presente. E esses modelos, por incrível que pareça, tinham essencialmente ideias muito semelhantes aos mitos de criação das culturas pré-científicas. Por exemplo, alguns mitos de criação diziam que o mundo teve um momento inicial, ou seja, surgiu porque algum deus ou deuses fizeram esse universo. Tá? Outros mitos diziam que não, que o universo nunca foi criado, que ele simplesmente existiu para sempre, um universo eterno. Então você vê uma diferença entre os dois, né? Um que tem um começo feito a gente, né? Um princípio, um meio e um fim, e outros que não tem tempo. O tempo é uma coisa que é não importante, vamos dizer assim. Ele é um tempo que passa só localmente na história das pessoas, mas não o cosmo inteiro como tendo uma história. Essa é a diferenciação entre as duas coisas. Então você vai ver, e tem um outro que também é interessante, que é um mito hindu, que fala da dança do deus Shiva, que o Deus cria e destrói o universo como se fosse uma coreografia de criação e destruição. Daí o nome do meu livro, A Dança do Universo, vem inspirada justamente dessa ideia, entendeu? Da criação e destruição do mundo do Deus Shiva. E não é que as cosmologias do século XX redescobrem ou criam o mesmo tipo de história matematicamente? Então, até a metade do século XX, você tinha cosmologias que diziam que o universo era eterno, que é o chamado modelo do estado padrão, então ele nunca foi criado, nem foi destruído, ele está lá. Você tinha o famoso modelo do Big Bang, que dizia que o universo teve um momento inicial e que vem se expandindo desde então. E você tinha variações desse modelo do Big Bang, em que dizia que o universo surgiu um tempo no passado, expande, expande, cresce, cresce, chega a um tamanho máximo e começa a se contrair novamente, chega a um tamanho mínimo, expande e está dançando, justamente feito a dança do deus Shiva. Então você vê que essas ideias reaparecem. Por que isso, né? Como é que é possível uma coisa dessa? Eu acho que a única maneira de se pensar, refletir sobre isso, é usar um pouco das ideias do Jung, por exemplo, que fala dos arquétipos, né?
que existem apenas alguns modelos, alguns modos de se pensar. Nós, mesmo que sejamos assim extremamente sofisticados, brilhantes e criativos, a gente só consegue pensar sobre certas coisas de formas limitadas. O problema da criação, como que tudo vem do nada, é muito complicado. Tá? É um problema que realmente ninguém conseguiu resolver filosoficamente. É o chamado problema da primeira causa. Como é que pode existir alguma coisa sem uma primeira causa, sem um processo causador, né? Então os mitos falam dos deuses, da criação do mundo, né? Eles são o processo causador. O Aristóteles dizia que existia o que pode fazer as coisas se moverem sem ser movido, né? O movedor imóvel, era a imagem do Deus absoluto lá do Aristóteles. E aí, como é que fica isso? É um problema complicado, realmente. Então, eu acho que nós chegamos, antes dos dados científicos, nós podemos usar a matemática, ou seja, a primeira metade do século XX, nós podíamos usar a matemática para criar modelos do cosmos. Esses modelos refletiam muito a subjetividade dos cientistas. Tá? E nessa subjetividade dos cientistas apareceram histórias de criação semelhantes às histórias de criação míticas, pré-científicas. Por quê? Porque apesar de terem passado 5 mil, 10 mil anos desde que alguns desses mitos foram criados, nós, moralmente, em termos de maturação estética, não mudamos tanto assim. Então, a nossa maneira de conceber o absoluto e a criação a partir do nada é essencialmente a mesma. Tá? Mas aí surgiu uma coisa. Em torno de 1960, 70, 80, começaram a surgir dados experimentais, observações cada vez mais sofisticadas sobre o universo, sobre a taxa de expansão do universo, sobre quanta matéria existe no universo, sobre a estrutura das galáxias e como elas interagem entre si. E a partir desses dados, hoje, no século XXI, a gente pode eliminar todos os modelos que explicavam a criação do universo em termos de cosmologia, e a gente ficou com um só. Então, hoje a gente pode afirmar que o universo surgiu realmente a um momento no passado. A data de aniversário é 14 bilhões de anos, o nosso universo tem 14 bilhões de anos. Só para comparar, a Terra tem em torno de 4,5 bilhões de anos. Então o universo é mais ou menos 3 vezes mais velho que a Terra. Ele vem se expandindo desde então e vai continuar a se expandir, em princípio, para sempre. Então essa é a nossa história de criação a partir. Mais uma vez, a gente vê a ciência trazendo as suas pesquisas e as suas ideias ao longo do tempo e chegando na mesma causa primária. Os atributos de Deus: Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é imaterial. Eterno porque, se tivesse tido começo, teria saído do nada, ou teria sido criado por um ser anterior. É imutável porque ele não é sujeito às mudanças. As leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade, e a gente vê que elas têm uma lógica. Pelo pouco que a gente já entende, ela tem uma ordem. Ele é imaterial porque a sua natureza difere de tudo que a gente chama de matéria. Ele é único, ele é todo-poderoso e ele é soberanamente justo e bom. É único porque, se tivessem muitos deuses, não haveria unidade de vistas nem de poder na organização do universo. Ele é todo-poderoso porque é único. Se não tivesse o poder soberano, haveria alguma coisa mais poderosa ou tão poderosa quanto ele, que assim teria feito todas as coisas. Ele é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores como nas maiores coisas. E sabedoria não nos permite duvidar da sua justiça nem da sua bondade. Na questão 11, será um dia permitido, do Livro dos Espíritos, será um dia permitido ao homem compreender o mistério da divindade? Resposta dos Espíritos: a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura,
cujas imperfeições lhe atribui. Mas à medida que o seu senso moral se depura e avança, o pensamento penetra melhor o fundo das coisas, e então ele consegue fazer uma ideia mais justa, mais clara, de acordo com a sua boa razão, embora incompleta. É o que nós acabamos de ver no vídeo. Quando dizemos que Deus é eterno, imutável, material, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa dos seus atributos? Pergunta Kardec aos espíritos. Do vosso ponto de vista, sim, porque acreditais abranger tudo. Mas ficais sabendo que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente, e para as quais a vossa linguagem limitada, as vossas ideias e as vossas sensações não dispõem de expressões. A razão vos diz que Deus deve ter essas perfeições em grau supremo, pois se tivesse uma de menos, ou que não fosse em grau infinito, não seria superior a tudo e, por conseguinte, não seria Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus não deve estar sujeito às vicissitudes e não pode ter nenhuma das imperfeições que a imaginação é capaz de conceber. Providência divina, a essência providencial de Deus. A providência é a solicitude de Deus pelas criaturas. Solicitude, aquele amor, aquele cuidado, aquele aconchego, aquela atenção, aquele carinho. Deus está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo nas menores coisas. É nisto que consiste a sua ação providencial. A visão de Deus. Já que Deus está em toda parte, por que não o vemos? Será que o veremos quando deixarmos a terra? Tais interrogações que comumente se nos defrontam. Todos nós temos essas dúvidas. Respondem os espíritos. A primeira, Deus está em toda parte, é fácil de ser respondida. Nossos órgãos materiais têm percepções limitadas que os tornam impróprios à visão de certas coisas, mesmo que materiais. E hoje, com o avanço da tecnologia, nós descobrimos mundos até então imagináveis, microscópicos. Telescópios que nos mostram coisas de muito longe e que nos mostram coisas de muito perto que nós não imaginávamos na época do Kardec, quando ele fez o Livro dos Espíritos, em 1857. Continuam os espíritos. É assim que certos fluidos escapam totalmente à nossa visão e ao nosso instrumento de análise. E mesmo assim não duvidamos da sua existência. Vemos os efeitos da peste e não vemos o fluido que a transporta. É que nem hoje nós estamos enfrentando. A gente sabe que o Covid está aí, mas a gente não enxerga ele. Vemos os corpos se moverem sob a influência da força da gravitação, mas não vemos essa força, a força gravitacional. As coisas da essência espiritual não podem ser percebidas por órgãos materiais. Não é senão pela visão espiritual que podemos ver os espíritos e as coisas do mundo imaterial. Unicamente, pois nossa alma pode ter a percepção de Deus. Os espíritos nos ensinam que a visão de Deus não é privilégio, senão das almas mais purificadas. Estamos longe disso. Vamos assistir um pouco mais de ciência? Também da Fronteiras do Pensamento, que consta no YouTube. A história da partícula de Deus é a seguinte. Tem um prêmio Nobel americano chamado Leon Lederman, que é um grande físico de partículas e que andou décadas procurando pela tal partícula de Higgs, e não achava a partícula, porque é muito difícil de achar, demorou muito tempo, porque você precisa ter colisões a energias muito altas. Então, o Lederman queria escrever um livro relatando essas décadas de busca e como foi difícil e tal, e ele queria dar o título em inglês, The Goddamn Particle, que quer dizer a partícula desgraçada, que ele não consegue encontrar, né? Só que o editor do livro dele americano falou o seguinte, olha, se você tirar o damn do título e ficar só The God Particle, você vai vender muito mais. E o Lederman fez isso, e deu certo, né? Quer dizer, ele vendeu o livro à beça e a coisa pegou, porque é óbvio, a mídia, né, e as pessoas se apegam a essa noção, então a ciência está provando a existência de Deus, está lá, essa partícula é uma materialização do Espírito Divino,
E uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, né? São coisas completamente diferentes. Essa partícula não tem nada a ver com Deus. Aliás, teologicamente, seria um absurdo se ela tivesse, porque Deus, ele é imanente e transcendente, ele não existe na nossa realidade espaço-temporal. Então, a partícula não pode ser uma partícula de Deus. Então, o que é o bóson de Higgs? Bom, essencialmente, dentro dessa busca pela composição da matéria, né, nós chegamos ao que a gente chama do modelo padrão, que descreve tudo o que a gente conhece do mundo em termos de 12 partículas fundamentais. Então, por exemplo, o elétron é a mais popular delas, todo mundo conhece. O próton, na verdade, não é uma partícula fundamental, ela é feita de duas outras chamadas quarks, tá? Mas então você pega essas 12 partículas e você percebe que existe uma disparidade entre as massas delas muito grande. O elétron, por exemplo, é 2.000 vezes mais leve do que um próton. A questão é por que isso acontece, né? E foi proposto, em 1964, a existência de uma outra partícula que se chama bóson de Higgs, ou partícula de Higgs, porque o Peter Higgs foi um dos proponentes dessa partícula, que dizia o seguinte: imagine se o espaço inteiro tivesse permeado por uma espécie de éter, um campo, né? Feito um lago, tem água, né, em todos os lugares no lago, né? Imagina que o espaço todo tivesse permeado por esse campo e o elétron e os quarks viajando por esse campo sentissem a presença dele de formas diferentes. Então, quanto mais sensível você é a essa presença desse campo, mais você sente ele, maior a sua inércia, maior a sua massa. Então, é como se o elétron estivesse andando numa piscina de água e o próton estivesse andando numa piscina de mel. Muito mais difícil você andar, né? O mel tem muito mais viscosidade, né? Então, esse aumento da viscosidade, na verdade, é a intensidade com que essas partículas interagem, sentem a presença do tal do campo de Higgs, entendeu? Então, o Higgs, ele explica a diferença entre as massas baseadas nessa ideia de que ele é um campo imanente no espaço, ou seja, ele está em todos os lugares, só que as partículas sentem a presença dele de forma diferente. Não lhe parece, assim, numa interpretação bem simplista, que a gente está falando da mesma coisa, a ciência e a religião estão falando das mesmas coisas, mas com visões diferenciadas? A mim parece que quando a gente fala na imanência do universo, nas partículas que têm sua massa e sua carga diferentes, a gente está falando praticamente do que nós estamos estudando na doutrina. Para termos acesso ao conhecimento de Deus, mais do que pelo esforço da razão, podemos sentir Deus no coração, na apreciação da sua criação. Pela obra se conhece o autor. A doutrina espírita nos aponta 7 vias de acesso à admissão da sua existência de Deus, e compreensão da existência da natureza dele. A primeira é a via intuitiva, é aquela apreensão direta. Eu não consigo explicar, eu simplesmente sei. A segunda é a via emocional, a impressão emotiva, um sentimento da realidade. Eu sinto que Deus existe. Não tem argumento, eu sinto. A via moral pressupõe um legislador supremo como garantia da ordem moral do mundo e uma ordem divina que correspondam ao anseio invencível do homem pela felicidade. Todos nós buscamos a felicidade, e a felicidade é um dos atributos da moral. A via espiritual, chamada visão de Deus, ao alcance das almas de elevado grau de evolução. A vida racional, não é vida, é via. É o acesso através da razão no exercício dela mesma, segundo seus próprios meios. Conceitos universais, juízos de existência e valor, deduções lógicas de premissas aceitas para atingir as suas consequências. É o estudo, gente. A via suprarracional, através dos caminhos da mística e do êxtase religioso. São vivências profundas, absolutamente íntimas, processadas no íntimo da alma. Deus é conhecido experimentalmente nas profundezas do espírito, através do ascetismo, da devoção e da contemplação. E através da revelação. A revelação seria a 7ª via, pela qual Deus se revela ao homem diretamente ou através dos seus
espíritos puros intermediários. As revelações que nós tivemos em várias religiões. E se Deus é tudo isso, e é nosso Criador, tudo isso nos habita. Somos alma ou espírito e alma. Alma, dicionarizando, é um substantivo feminino, princípio vital, vida. Filosofando, conjunto das atividades imanentes à vida. Pensamento, afetividade, sensibilidade, emoção, tudo que a gente quiser colocar aí. Entendidas como manifestações de uma substância autônoma ou parcialmente autônoma em relação à materialidade do corpo. A alma é um termo equivalente ao hebraico nefesh, ao sânscrito atman e ao grego psique, e significa ser, vida ou criatura. Etimologicamente deriva do termo latim ânimo, que significa o que anima, sendo a vida de cada organismo, não sendo eterna e nem separada do corpo, exatamente pelo contrário. Sua origem é o latim, a definição se chama fôlego da vida, ou o ser humano em si, conhecida pelo senso comum como ser imortal, mas é mortal, visto que é e faz parte do corpo humano, e sofre influências nessas definições, tanto da teologia quanto da filosofia. Calvino, o fundador do calvinismo, defendeu que o espírito e a alma são distintos e que ela é imortal. Segundo sua interpretação da Bíblia, a alma pode perder-se, ser salva e existir após a morte do corpo. Ela também é citada como a fonte de todas as sensações e sentimentos humanos, além de ser a responsável pela comunhão humana com Deus. Dizia ele, e, pela palavra alma, entendo uma essência imortal, contudo criada, que lhe é, das duas, a parte mais nobre. Alma ou espírito? No Livro dos Espíritos, questão 134. O que é alma? Resposta dos espíritos, um espírito encarnado. Desdobrando a questão, o que era a alma antes de unir-se ao corpo? Resposta, espírito. As almas e os espíritos são, portanto, uma e a mesma coisa? Respondem eles, sim. As almas não são mais que espíritos. Antes de ligar-se ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível. E depois reveste temporariamente o invólucro carnal, nosso corpo, para se purificar e esclarecer. Na questão 136b, o que seria o nosso corpo físico se não tivesse alma? Resposta, uma massa de carne sem inteligência. Tudo o que quiserdes, menos um homem. Segundo o Espiritismo, a alma é o espírito encarnado, constituindo-se do princípio inteligente do universo, ser real, circunstrito, imaterial e individual que existe no ser humano e que sobrevive ao corpo, estando sujeita à lei do progresso, a se aperfeiçoar por meio da reencarnação em várias encarnações, progressivas até atingir a perfeição, o estágio de espírito puro, quando não tem mais a necessidade de reencarnar. Ainda segundo o Espiritismo, a alma ou o espírito encarnado é ligada ao corpo por um envoltório semimaterial chamado perispírito, que será objeto de outra aula. Leon Denis nos ensina, lá no Grande Enigma, no capítulo 6, tudo nos fala de Deus, o visível e o invisível. A inteligência discerne, a razão e a inteligência o proclamam. Mas o homem não é somente razão e consciência, é também amor. O que caracteriza o ser humano, acima de tudo, é o sentimento, é o coração. O sentimento é privilégio da alma. Por ele, a alma se liga ao que é bom, belo e grande, a tudo que merece sua confiança e pode ser sustentáculo na dúvida, consolação na desgraça. Ora, todos esses modos de sentir e de conceber nos revelam igualmente Deus, porque a bondade, a beleza e a verdade só se acham no ser humano em estado parcial, limitado, incompleto.
A bondade, a beleza e a verdade só podem existir sob condição de encontrar seu princípio, plenitude e origem em um ser que as possua no estado superior, no estado infinito. Lindo, né? Adoro isso aqui. E de tudo isso, meus amigos, viemos falando de Deus, mostramos a ciência, a filosofia, nós espíritos encarnados, a alma, para ser exato, mas espíritos eternos. Chegamos na nossa aprendizagem, a família, a nossa primeira escola. O que é família? Um grupamento de pessoas aparentadas que vivem em geral na mesma casa. Pai, mãe, os filhos, genro, noros, avós, hoje em dia os animaizinhos, tudo é família. A família é um grupo de espíritos necessitados, em compromisso inadiável para a reparação e crescimento. Vários tipos de família existem, conforme a afinidade dos espíritos que as integram. As afeições reais são duradouras e sobrevivem, permanecendo indissolúveis e eternas. Independente do tipo de família que temos, podemos observar a importância desta instituição, sua eficácia no crescimento moral de cada espírito. Na questão 766, a vida social está na natureza? Respondem os espíritos, certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca da vida terrena. Mas também pode acontecer, sejam completamente estranhos uns aos outros, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo que aí lhe serve de provação. Ao demonstrar que o homem é, na realidade, um espírito em aprendizado na Terra, a doutrina espírita ampliou o conceito de família, situando-a em bases espirituais. O Espiritismo nos apresenta a família como um instrumento de progresso e oferece ao homem um programa de desenvolvimento que pretende enfocá-lo em suas dimensões biológicas, psicológicas, sociais e espirituais. E dentro deste programa são definidos como os objetivos gerais: a integração do ser consigo mesmo. Quem eu sou, como eu sou, por que eu sou. A integração com o próximo. Como é a minha relação com os meus mais próximos, como eu me relaciono com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão, com meu sogro, com a minha sogra, com a minha esposa, com o meu chefe, e a integração com Deus. Não necessariamente nesta ordem que a gente colocou, mas a ideia é que esta escola chamada família nos oportunize estas reflexões e, a partir disso, destas respostas, nós conseguimos evoluir. Este é o propósito do Espírito, é evoluir. Se nós olharmos o que a gente acabou de ver anteriormente nas ciências, desde o início, que nós nem sequer sabíamos, nós éramos ainda muito primitivos, mas tínhamos uma essência, tínhamos uma crença que existia algo além e para além de nós todos, um Deus ou deuses. Nós vamos descobrindo a nossa essência, que também nós carregamos tudo isso. Então, nós precisamos evoluir, e a evolução ocorre na família. O desenvolvimento dessas faculdades pelo contato social tem início no ambiente doméstico, onde o espírito dá continuidade ao seu aprendizado intelecto-moral. O espírito reencarnado no seio familiar não é considerado inexperiente. É uma individualidade que traz consigo seus vícios e virtudes do passado. Por isso, o processo de desenvolvimento não é começado em cada encarnação, mas continuado a cada nova experiência de renascimento. E aí nós temos tipos de família. Nós temos famílias espirituais e as famílias corporais. As espirituais são ligadas pelos laços do espírito. O que isso quer dizer? Pelos laços de afinidade. Elas são duráveis, fortalecem-se pela depuração, crescimento e evolução dos seres e reencontram-se no mundo dos espíritos através das diversas migrações
da alma. Lembrem o que é alma, espírito encarnado. A misericórdia divina proporciona também seu reencontro periódico no plano físico. Seus membros estão ligados pelos laços eternos de amor. São aquelas famílias que a gente observa que a família inteira se dá muito bem, que todo mundo trabalha junto, que todo mundo progride junto, que um incentiva o outro. Já as famílias corporais, ligadas somente pelos laços corpóreos, são frágeis como a matéria, e as diferenças e as dificuldades de convivência revelam a necessidade do esforço, da dedicação e do empenho para que possamos transformá-la em extensão da nossa família espiritual. São aquelas famílias que têm várias dificuldades de relacionamento, mas que sempre tem um ou outro que se esforça um pouco mais para reunir, para conversar, para integrar, para motivar as pessoas a seguir adiante. A obrigação de vivermos com os laços consanguíneos faz com que acabemos desenvolvendo os vínculos de afetividade entre espíritos afins, primeira família, ou devedores, talvez segunda família, que se reencontram para que um dia possamos formar a família universal que Jesus mencionou. Um só rebanho, um só pastor. Somos espíritos imortais. Pertencemos a uma família chamada humanidade, que é a família universal. Torna-se urgente o despertar do ser para o conhecimento da sua realidade espiritual, para que ele possa compreender que as situações difíceis, dentro e fora do lar, não são castigos ou punição. Portanto, não existem vítimas na criação divina. São situações geradas por nós mesmos, espíritos imortais, em trabalho de aprendizado e evolução, e existe sempre uma finalidade útil para todos os desafios que vivenciamos. As experiências na trajetória física transformam-se em lições de sabedoria para tornar mais fácil a ascensão do espírito, para que, inclusive, ele possa ultrapassar os limites de progresso em que se encontra. Se nós formos dedicados, esforçados, usarmos a nossa vontade, acreditando ou não em Deus, mas sendo gente do bem, a gente vai progredir em cada existência. É só olhar para nós, depois que a gente tem passado dos 20 anos, a gente olha, mas eu já fiz um monte de coisa. Quando a gente chega aos 40, nossa, eu já aprendi muito mais. Quando a gente chega aos 60, gente, a minha vida dava um livro. Experiências que adquirimos ao longo do tempo, boas e nem tão boas. O problema são os nossos enganos nas escolhas. Quais enganos? As escolhas do ódio, do rancor, do egoísmo, do orgulho, que geram desfiladeiros de dor e sofrimento, criando os demônios e seres cruéis dos tempos antigos por absoluto desconhecimento do espírito mortal. Falar de demônios, ou de gênios do mal, ou de espíritos cruéis, é falar da nossa ingenuidade, da nossa ignorância. E nossa ignorância, porque todos nós já passamos por esse aprendizado. Nossa ignorância de não lembrarmos que somos filhos de uma criatura que é só amor, de que somos espíritos imortais e de que precisamos um do outro para crescer. Mas não, a gente fica magoadinho, fica ofendido, fica com raiva, fica com ódio e vamos descendo o desfiladeiro da dor, porque cada pensamento negativo gerado é mais uma escuridãozinha que a gente capta para nós. E cada vez que a gente faz isso, quando a gente se dá conta que a gente quer se arrepender, que magoou, que feriu o outro, a gente não tem coragem, porque a gente sabe que vai ser julgado pelo outro, não pela nossa consciência. E aí nós passamos a ser o gênio do mal, que lá na antiguidade a gente chamava dos demônios, dos espíritos malévolos. Então, somos nós, sim, crescendo e aprendendo. Somos uma família eterna. Todas as aflições poderiam ser vivenciadas de outro clima, caso o amor fosse escolhido como guia e roteiro. Somente o amor dispõe de recursos valiosos para que possamos enfrentar as situações penosas que se avolumam em nosso caminho.
Somente o amor nos oferece os recursos poderosos da paciência, da coragem, da perseverança, do perdão, da compreensão e confiança em Deus. Quando nós realmente nos damos conta que somos filhos do Criador, que carregamos no nosso coração a centelha divina, esta chama do Espírito eterno, fica mais fácil enfrentar as nossas dificuldades. Porque a gente sabe que muitas delas fomos nós que geramos, estamos reparando e estamos aprendendo. Como é que a gente aprende na nossa vida cotidiana? Nos submetendo à prova. Se eu quero evoluir, sair do primário para o ginasial, na minha época era ginasial, hoje é outro nome, ensino médio, acho que é. A gente tem que fazer as provas, ano a ano, para ir subindo a escalinha, para chegar até a época de fazer vestibular e ir para uma faculdade. Na faculdade temos prova de novo, temos que fazer o TCC e assim a gente vai indo. Se isso é verdadeiro para nós que somos limitados, imaginem para nós, Espírito Eterno. Eu gosto de pensar que a Terra é um curso avançado de amor. Porque aqui nós vamos ter que aprender a amar e a perdoar. Perdoar a minha fraqueza e os meus erros, sabendo que eu sou falho. Perdoar ao outro que está na mesma escola que eu, tão falho quanto. E se a gente for amigo, se amar realmente, se respeitar, se compreender, nós vamos conseguir evoluir. É aquele estudante que se dedica e estuda para fazer a prova. Esses são os espíritos que evoluem. Aquele que gosta de gazetar e colar e achar que dá para levar na boa, é o que vai sofrer. Estamos na mesma escola, gente, o planeta Terra. E já nos encaminhando para o final, temos esta bela prece. Senhor, que és o céu e a terra, que és a vida e a morte, o sol és tu, e a lua és tu, e o vento és tu também. Onde nada está, tu habitas. Onde tudo está, o teu templo, eis o teu corpo. Dá-me alma para te servir e alma para te amar. Dá-me vista para te ver sempre no céu e na terra. Ouvidos para te ouvir no vento e no mar, e mãos para trabalhar em teu nome. Torna-me puro como a água e alto como o céu. Que não haja lama nas estradas dos meus pensamentos, nem folhas mortas nas lagoas dos meus propósitos. Faze com que eu saiba amar os outros como irmãos e te servir como a um pai. Minha vida seja digna da tua presença. Meu corpo seja digno da terra, tua cama. Minha alma possa aparecer diante de ti como um filho que volta ao lar. Torna-me grande como o sol, para que eu te possa adorar em mim. Torna-me puro como a lua, para que eu te possa rezar em mim. E torna-me claro como o dia, para que eu te possa ver sempre em mim. Senhor, protege-me e ampara-me. Dá-me que eu me sinta teu. Senhor, livra-me de mim. E assim, meus irmãos, neste projeto Semear, estamos todos semeando a nossa vida, a nossa ideia, a nossa estrada, o nosso caminho, rumo à casa paterna, rumo
a iluminação total, a realmente compreender o que Jesus nos ensinou. Vós sois deuses, capazes de muito maiores milagres do que eu estou fazendo. Mas para isso é necessário que tenhas a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é menor que uma cabecinha de alfinete, para que entendas que todo o poder, que toda a glória e que todo o amor está em ti, está em mim, está interno, está no nosso coração e na nossa mente, que precisamos urgente despertar em nós o conhecimento da razão e o exercício do coração. Razão e sentimento, quando juntos, temos sabedoria, porque o amor opera nestes dois. E a fala, tal qual Cristo veio nos ensinar, se transforma no verbo vivo, na semente, no solo fértil, na capacidade que todos nós, espíritos imortais, que aqui estamos neste planeta, jungidos a uma família, rodeado de irmãos, pais, antepassados, aprendendo na escala dos mundos a sermos espíritos, temporariamente vivendo uma esperança e uma experiência física. Deus, em sua infinitude e em sua obra majestosa, que nós ainda não conseguiremos imitar, podemos fazer experiências várias, mas sempre nós vamos ter a base divina. A ciência avançou, a capacidade intelectiva é imensa, o homem é capaz de cruzar fronteiras inimagináveis, tanto no macro quanto no micro. Mas e nós, espíritos? Como é que estamos no nosso macro e no nosso micro? O convite é para semear, que é o nome deste projeto. E semear primeiro em nós as lições, as adaptações e os entendimentos que cada um de nós é capaz de suportar. Por isso estamos aqui. Eu agradeço a todos vocês que nos acompanharam e que Jesus nos ampare, que o Dr. Bezerra nos sustente e que o Criador nos abençoe, hoje e sempre. Muito obrigada.